Olá, nossa aula de Química Analítica Quantitativa hoje vai tratar sobre o sistema forte e fraco e as curvas de titulação nesse sistema. Vamos falar inicialmente sobre o equilíbrio ácido-base, primeiramente para ácidos monopróticos, como o ácido fluorídrico, nesse exemplo. Então, nesse equilíbrio de ionização aqui, a gente tem o ácido fluorídrico se ionizando com H3 ou mais e íons fluoreto. E este equilíbrio vai ter uma constante associada, que eu estou chamando de K, que é a constante de equilíbrio, que vai ser igual à concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos sobre concentração dos reagentes elevados aos coeficientes. Que nesse caso vai ficar nesta forma aqui, produtos reagentes. Tá? Mas só que a gente vai fazer o quê? Vamos passar aqui a água para o outro lado. E a gente vai ter aqui constante de equilíbrio vezes água é igual ao restante. E a gente vai chamar isso aqui, né, como a concentração de água é constante ao longo do equilíbrio, né, a gente pode dizer que a constante de equilíbrio da reação vezes a concentração de água vai ser uma outra constante, que a gente vai chamar de Ka. E o Ka vai ser igual à concentração de H3 ou mais vezes concentração de fluorito sobre concentração de HF. Tá? Esses colchetes, tá? Para quem não lembra, significa concentração em mol por litro no equilíbrio. A gente pode também simplificar e não usar o H3 ou mais, ao invés disso usar H+, tá? E escrever a ionização dessa forma, com H+, ao invés do H3 ou mais. Não tem problema, inclusive eu vou fazer dessa forma para ficar mais simples. Tá? De uma forma genérica, sem usar o ácido fluorídrico especificamente, essa é a expressão do Ka para um ácido fraco qualquer, que a gente está chamando de HA. Um outro parâmetro muito utilizado é o pKa. O pKa, né, você tem um Pzinho aqui antes do Ka, Pzinho significa menos log, que nem no pH, que é menos log de H+. Tá? Então, pKa é menos log do Ka. E a gente pode ver aqui que conforme a gente diminui o valor do Ka, conforme a gente aumenta o valor de Ka, está aumentando aqui de cima para baixo, ou quando a gente diminui o valor de pKa, a gente tem ácidos mais fortes. Tá? Então, dentre todos esses ácidos aqui, o iodídrico é o mais forte. Ele tem um pK negativo. Tá? E a gente tem essa relação, maior Ka e menor pKa significa um ácido mais forte. Nós também temos o caso das bases fracas monopróticas, como a amônia. Então, está aqui o equilíbrio de ionização da amônia. Tá? A constante de equilíbrio desse sistema vai ser dada por isso aqui, produtos sobre reagentes. E, mais uma vez, esse K vezes a água vai virar o Kb. Agora, para a base não é mais Ka, é Kb. E essa é a expressão do Kb. Só para ter uma noção dos valores, né? Aqui desse equilíbrio, do Kb e do pKb. Para uma base genérica, a gente escreve dessa forma. Uma base qualquer B vai receber um H+, e vira BH+, mais OH-. Tá? A gente costuma usar essa notação da base B virando BH+, que é mais condizente com a amônia e com as bases orgânicas que são fracas. A gente não vai estar trabalhando aqui com aqueles hidróxidos inorgânicos, né? CaOH2, NaOH, porque não é comum, né, deles terem essa... Eles geralmente, quando eles têm um equilíbrio iônico envolvido, ele é trabalhado pelo KPS, porque elas se precipitam. Tá? Então a gente não vai trabalhar muito esses hidróxidos, mas as bases orgânicas e a amônia. Essa é a expressão do Kb para essa base genérica. Tá? Então essa expressão vai funcionar muito bem para essas bases orgânicas e para a amônia. Tá? O BH+, ele lembra o quê? O NH4+. E o B lembra o quê? O NH3.
Qual a relação entre o K, o Kb e o Kw em um sistema monoprótico? Então, coloquei aqui a equação de ionização, o equilíbrio de ionização da amônia, que a gente acabou de ver, e de hidrólise. O que é a hidrólise? Esse ácido conjugado gerado aqui reage com a água, tá? Ele vai doar um H+ ali para a água e gera H+. Então, se você for ver, isso aqui está o quê? Como se fosse a ionização de um ácido, né? Então, a constante aqui dessa hidrólise, que é chamada de KH, que é a constante de hidrólise, ela vai ser igual ao Ka do íon amônio, tá? Então, é como se isso aqui fosse o nosso HA e esse aqui fosse o A-, uma analogia, tá? E aí, tendo isso, a gente pode verificar uma relação entre esse Ka e esse Kb, para a gente poder interconverter os valores de Kb e de Ka de uma substância, de um equilíbrio, né? Se eu somar essas duas equações, o que eu vou obter? Primeiramente, quando eu somo equações químicas com equilíbrios químicos, né? A constante de equilíbrio resultante ela vai ser o produto das constantes de equilíbrio somadas. Tá? Então, quando eu somo isso aqui, ó, eu vou cortar... Deixa eu trocar a cor aqui. Eu vou cortar amônia com amônia. Vou cortar NH4+ com NH4+. E aí sobra isso aqui, o equilíbrio de autoionização da água. Tá? E sobra a constante de equilíbrio resultante, que é o produto das individuais, Ka, Kb. Só que eu sei que a constante de equilíbrio da autoionização da água é Kw. Ou seja, Kw é igual a Ka vezes Kb, que é o que a gente conclui aqui. Tá? E da mesma forma, pKw vai ser igual a pKa mais... Ops, saiu um erro aqui, gente, foi mal. pKb, tá? E isso vai ser útil na interconversão dos valores de Ka para Kb de um sistema. Tá? Então, eu posso dar o Ka do equilíbrio de ionização da amônia, mas eu posso precisar trabalhar com Kb. Então, eu vou fazer o quê? Vou usar essa expressão para converter os valores. Agora que a gente já sabe um pouco sobre o equilíbrio ácido-base, pelo menos do sistema monoprótico, a gente pode trabalhar com a curva de titulação e fazer a dedução dessa curva. Então, aqui nesse exemplo, a gente está trabalhando com a titulação de um ácido fraco, que é o ácido acético, com uma base forte. Eu gosto de abreviar aqui o nome do ácido, porque fica mais fácil de trabalhar. Então, ácido acético, como é AC de acético, fica HAC. De repente, ácido fórmico fica HFM. Você pode dar uma abreviada aqui nesse nome, tá? Só cuidado com o número de hidrogênios, né? Para saber se é um H, um H2, um H3. Então, aqui no caso, o ácido acético, eu quero saber o pH do meio após esses volumes de titulante. E eu dei o pKa do ácido acético aqui. Então, primeiro aquela nossa etapa zero, que nem no sistema forte, que é deduzir o volume no ponto de equivalência. Para isso, eu vou fazer o quê? Que o número de megs de hidróxido de sódio é igual ao número de megs de ácido acético. Né? Que isso é uma característica do ponto de equivalência. Substituindo o número de megs com normalidade vezes volume, né, a gente vai achar que o volume do ponto de equivalência, que é um volume de hidróxido de sódio, que é o que está na bureta, é de 20 ml. Então, essa é a nossa situação. Início 0 ml, 10 ml está na pré-equivalência, 20 ml no ponto de equivalência e 25 na pós-equivalência. E aí, cada momento desses vai ter uma forma de calcular o pH. Que é ácido acético, tá, gente? Foi mal. Então, aqui no início, no 0 ml, o que acontece é que a gente não tem reação nenhuma com o titulante. Então, o pH ele vai ser calculado a partir do H+, que é gerado na ionização do ácido acético. Então, essa é a equação de ionização do ácido acético. O que vai acontecer com ele? Ah, sim, desculpa, esqueci de comentar aqui. No 0 ml, a gente vai estar seguindo as regras de cálculo pH de uma solução de ácido fraco, que vocês viram em fisicoquímica. É a mesma coisa, que funciona como? Então, olha só.
você tem uma concentração total de ácido acético, que a gente chama de Ca, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o Ca, 0,08. Ca. Parte do ácido vai se ionizar, essa parte é X. Então, o que sobra de ácido acético é Ca menos X. Quando ele se ioniza, ele vai gerar X de H+, e X de acetato. Tá? Eu posso colocar isso na minha constante de equilíbrio. Fica assim, ó. Coloquei X aqui e Ca menos X aqui. Fica desse jeito. Rearranjando aqui, a gente tem uma equação de segundo grau para resolver, para poder achar o X, que é a concentração de H+. E aí a gente vai ter que usar aí Bhaskara, né? Aí aqui no Bhaskara, a gente vai ter um sinal de mais ou menos aqui nessa parte, mas o menos nunca funciona, é sempre o mais que está certo. Então já tirei o mais ou menos e deixei só mais. Tá? Então essa seria a expressão da concentração de H+, no início. Tá? É a resolução de uma equação de segundo grau. Só que temos uma possibilidade de simplificar essa expressão. Tá? Então, uma aproximação é que ácidos muito fracos se ionizam pouco. Logo, X é muito menor que Ca. Ou seja, se X é muito pequeno perante Ca, significa que Ca menos X é mais ou menos Ca. É como você diminuir, fazer 1 menos 10 elevado a menos 5. Né? Isso é praticamente 1. Então, essa é a aproximação de desprezar esse X. E aí, quando você substituir Ca menos X aqui, ele vai virar Ca, simplesmente. Ele vai virar simplesmente Ca. E aí eu escapo da equação de segundo grau. Por quê? Eu vou achar que K é x ao quadrado sobre Ca, eu já posso descobrir o x. Tá? X vai ser o quê? Vou passar o Ca para o outro lado e tirar a raiz. X vai ser raiz de KCa. Tá aqui. Só que X é a própria concentração de H+, como a gente viu lá no equilíbrio no slide anterior. Então, X é o H+, que é igual a concentração, que é a raiz de KCa. Só que isso não é sempre válido. Não é qualquer hora que eu posso aproximar. Só é válido se Ca for maior que 100 vezes Ka. Tá? Por quê? Olha só essa tabelinha que eu tirei aqui do Skug, lá daquelas páginas que eu recomendei. Eu estou aqui, ó. Quando Ca é maior que 100 vezes Ka, o meu erro no pH vai ser de mais ou menos 5%, que é considerado aceitável em curvas de titulação. Então, se aceita, né, que despreze o x desde que Ca seja maior que 100 Ka. Resumindo, se Ca é maior que 100 Ka, essa é a expressão. Se Ca é menor ou igual a 100 Ka, a expressão tem que ser a resolução da equação quadrática. Preciso gravar essas expressões? Não. Tudo que você tem que gravar aqui, ó, é isso. É esse critério. Esse critério eu acho importante de você gravar. Por quê? Porque você não vai achar ele, você vai precisar dele e ele não tem nenhuma dedução, ele é o que é. Tá? Então você grava esse critério e o resto você deduz, que nem eu fiz aqui. Ó. Não é uma dedução difícil. Tá? Quase sempre vai recair aqui, na maioria dos casos, na forma simplificada. Bom, fizemos a dedução da forma geral, falta aplicar nosso sistema para achar o pH. Então, o pKa ele vai ser igual a 4,76, K é 10 elevado a menos 4,76. 100 vezes Ka vai ser 10 elevado a menos 2,76. Tá? Só para ter uma noção aqui, isso vai dar 1,73 vezes 10 a menos 3. Tá? O Ca é 8 vezes 10 a menos 2. Logo, Ca é maior do que 100 Ka. Então, essa aproximação é válida nesse sistema. É a primeira coisa que você faz. Então, eu posso usar a forma simplificada. Aplicando o valor de Ka e o valor de Ca, eu vou achar a concentração de H+.
E posso calcular o pH a partir disso, só fazendo menos log e achei o pH. Essa é a resposta do 0 ml. Demorou um pouquinho, né? Mas porque a gente estava entendendo o sistema. Na prática vai ser só essa parte desse slide aqui que você vai fazer. Vamos agora para a pré-equivalência, que é o 10 ml. Então, esse é o meu sistema nesse momento. Eu tinha um bocado de ácido acético, todo ele, né? Adicionei um pouquinho de base, vai acontecer uma reação. O que vai acontecer? Vai sobrar um pouco de ácido acético, porque eu ainda estou antes do ponto de equivalência, então tem mais ácido acético que NaOH, e vai produzir um pouquinho de acetato de sódio. E aí, o que acontece? Aqui as reações, o que vai acontecer? Mistura de um ácido fraco com o seu sal. O que é a mistura de um ácido fraco com o seu sal? Solução tampão. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com cálculo de pH de uma solução tampão em toda a pré-equivalência. Bom, para poder calcular o pH, eu vou partir da minha equação de equilíbrio. Eu posso isolar o H+, eu tenho essa expressão. Essa é uma expressão muito simples, né, que a gente pode obter, que vai ser usada para calcular o pH de um tampão. Como é que eu vou calcular? Primeiro, eu tenho que achar a concentração de acetato, depois de ácido acético, depois de H+, para calcular o pH. Tá? Então, primeiro, vamos achar o acetato. Então, a gente sabe que o NaOH é o reagente limitante, né, nesse sistema, porque ele foi totalmente consumido, e o ácido acético em excesso. Então, o que eu posso dizer? Se eu adicionei 1 mg de NaOH, eu vou formar 1 mg de acetato, porque o NaOH é o reagente limitante. A quantidade de acetato que forma depende do NaOH. Se eu adicionei 10 mg, eu formo 10 mg de acetato. Tá? Então, o número de mg de acetato formado é igual ao número de mg de NaOH adicionado. Então, eu posso calcular a concentração de íons acetato fazendo o número de mg de acetato sobre o volume total. Sendo que o número de mg de acetato é o quê? Número de mg de NaOH adicionado. Que eu consigo calcular. Eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular isso. Número de mg de NaOH adicionado é o quê? CbVb. Normalidade bit da base vezes volume da base. Volume total é Va mais Vb. Substituo os valores. Então, a minha base é 0,1. Ó. Meu volume que eu adicionei é 10 ml. Meu Deus, que horror. E acho a minha normalidade, converto para molaridade. Tá? Então, essa aqui é a minha concentração de acetato. Minha etapa 1. Então, eu fiz a etapa 1. Ó. Agora, eu vou calcular o ácido acético. A concentração de ácido acético vai ser um pouco diferente. Ela vai ser o quê? O número de megs total que eu tenho de ácido acético, que eu sei, vai ser isso aqui, ó. Vai vir isso aqui, tá? Vai ser esse número de megs total, menos o que foi consumido, tá? Então, o número de megs de ácido acético consumido, ele vai ser o quê? O número de megs de NaOH. Se eu adicionei 1 meg de NaOH, vai consumir 1 meg de ácido acético, porque equivalente grama, né, é sempre 1 para 1. Então, vai vir daqui, ó, do NaOH, sobre o volume total. Escrevi aqui dessa forma. E agora vou substituir o número de megs por normalidade vezes volume, chegando nessa expressão, botou um igual aqui, que eu posso calcular a concentração de ácido acético em excesso. Substituindo os valores, eu obtenho 0,0286 mol por litro. Agora eu vou calcular o pH. Então, eu vou substituir os valores que eu encontrei de ácido acético e de acetato. Acabei de calcular. Substituir. Por coincidência, né, nesse exercício, eles foram iguais, então eu corto. Então, a minha concentração de H+, é igual a Ka. Se o H+ é igual a Ka, o pH é igual ao pKa. E o pKa eu já sei, já foi dado, é 4,76. Tá? Então, achou o pH. Não precisava ser igual para você resolver. Se fosse diferente, a única diferença é que você ia fazer uma conta aqui para achar a concentração de H+, e depois tirar o menos log. Tá? E aí tem essa curiosidade aqui, ó,
que na metade do ponto de equivalência, que é que nem está aqui, ó, 10 ml, o ponto de equivalência está em 20, tá? Então, na metade do ponto de equivalência, eu tenho isso aqui, ó. Mais tarde, a gente vai comprovar isso. Concentração de H+ igual a Ka e pH igual a pKa. Tá? Uma curiosidade que acontece, se você souber isso de antemão, você às vezes pode dar uma resposta, né, do pH nesse ponto imediata, sem fazer conta. Aí uma observação, que a gente partiu dessa expressão aqui, da constante de equilíbrio, porque ela é mais fácil de deduzir, né? Você não precisa memorizar, ela sai direto da expressão do Ka, que vocês já estão acostumados, mas você pode usar a equação de Henderson-Hasselbalch, que é a equação para cálculo de pH de tampões, tá? Que é obtida aplicando menos log dos dois lados nessa expressão. Tá? Você pode usar direto isso aqui também, se você tiver ela gravada. Mas não precisa, você viu que eu não usei. No ponto de equivalência, em 20 ml, a gente tem a reação do ácido acético com união H completa, sem excesso de nenhum reagente. Então, basicamente, a gente tem o quê? Acetato de sódio. O que acontece com o íon acetato? Em água, se ele estiver na presença do ácido acético, ele formou um tampão, né? Mas aqui não tem mais ácido acético, é só o acetato. Então vai acontecer o quê? Ele vai sofrer hidrólise, tá? Porque ele é um íon que vem de um ácido fraco, ele tende a sofrer hidrólise, que é essa reação aqui. Acetato reage com água, vai pegar um H+ da água, formar ácido acético mais hidroxila. Como gera aqui hidroxila no produto, a constante de equilíbrio a gente pode usar o Kb. É a constante de hidrólise, né? Mas que vai ser igual ao Kb. Tá? E aí, como é que eu vou achar aqui o pH? Vou partir daquele mesmo princípio que eu fiz no 0 ml. Tá? Só que nesse caso é hidrólise. Eu tenho uma concentração total de acetato que eu estou chamando de CS. Esse é novo. A gente já viu Ca, Cb, mas tem o CS, que é a concentração analítica do sal. Tá? Então, usando CS para diferenciar aqui, né? No caso, ele está atuando como uma base, esse sal. Tá? Mas a gente chama CS para diferenciar da base NaOH, né? Que já é Cb. Bom, então depois disso eu vou escrever a minha expressão da constante Kb. Mas aí eu quero saber o valor do Kb também, né? Então, para calcular o valor do Kb, eu uso aquela regra para interconverter. Né? Lembra que a gente viu há um tempinho atrás, ainda nessa aula, que Kw é Ka vezes Kb. Então, a partir disso, para achar o valor de Kb, a partir do Ka que eu já tenho. Achei aqui. E aí vem uma aproximação. Normalmente o Kb ele é muito pequeno. E ele é, olha, 10 a menos 10 é muito, muito pequeno. Então você pode considerar o x desprezível. Né? Você despreza esse x aqui. Tá? Porque ele vai ser muito, muito pequeno. Isso você pode fazer sempre, tá? Não tem um caso importante que não possa desprezar nesse momento. Lá no 0 ml que tem que tomar cuidado. E aí a gente escapa da equação de segundo grau. E a gente chega numa expressão semelhante àquela que é do início da titulação. Né? Só que lá no início, no 0 ml, era H+ KaCa. Agora é o H- KbCS. Tá? E essa é a expressão que a gente vai usar para calcular o pH. Então, mas antes eu preciso calcular o CS. Tá? Quanto de acetato eu gerei no meio? Um equivalente grama de ácido acético reage com um equivalente grama de NaOH, que gera um equivalente grama de acetato. Ou seja, a concentração de ácido acético, que eu estou chamando de CS, vai ser o número de equivalentes gramas de ácido acético total sobre o volume total ou o número de equivalentes de NaOH sobre o volume total. Tanto faz. Como eu estou no ponto de equivalência, esses dois números aqui, eles são numericamente iguais. Então, eu posso usar qualquer uma das duas expressões. Tá? Mas aí eu vou usar essa... tá. Então, essa aqui vai dar isso e essa aqui vai dar isso. Tem lógica, né? Vou usar essa aqui porque, sim, poderia usar outra também, tanto faz.
E aí eu acho esse valor de 0,044 mol por litro. Isso é o CS, tá? Agora falta calcular o OH-. Vai ser raiz de KBCB, substituindo os valores, chego na concentração de OH-. A partir do OH-, calculo o POH. A partir do POH, calculo o pH, que vai ser o quê? 14 menos 5,30, né? 14 menos POH vai ser o pH. Achei o pH no ponto de equivalência. Resumindo, no ponto de equivalência para um ácido fraco, concentração de OH- é a raiz de KBCS e a fórmula do CS aí. Tenho que gravar as fórmulas? Não. A gente não gravou nada. A gente gravou alguma coisa nessa etapa? Não gravou. A gente deduziu. A única coisa que você gravar até agora é a aproximação do CA tem que ser maior que 100 Ka. Só isso. Ponto é pós-equivalência. Tá? Então agora é mais fácil. Todo o ácido acético foi consumido, só restou excesso de NaOH. Assim, ó. Então o que eu tenho no meio? NaOH e íons acetato. Em meio básico, a hidrólise do acetato é desprezível em comparação com a concentração de OH- gerada por uma base forte em excesso. Tá? Então eu posso fazer o quê? Nesse momento, é claro que eu vou desprezar a hidrólise do acetato. Numericamente vai ser mínimo o efeito do pH disso em relação a isso, que é uma base forte. Então, a concentração do OH- será igual à concentração de NaOH em excesso. E aí, esse cálculo a gente já viu, né, lá no sistema forte-forte. Concentração de NaOH em excesso vai ser o número de meg de NaOH adicionado, menos, isso aqui é o quê? É o NaOH consumido. Ele foi consumido pelo ácido acético. Então, ele é igual ao total de ácido acético. Substituímos por normalidade vezes volume, tá? Para achar a concentração de OH-, convertir para POH, convertir para pH. 12. Aqui está esse gráfico com esses pontos que a gente calculou. Precisa de mais pontos, obviamente. Calculando mais pontos, você pode fazer isso no Excel ou manualmente. Mas acho que manualmente você vai sofrer um pouquinho. Mas, enfim, você pode calcular menos pontos também. Fica essa curva. Ela tem um aspecto bem parecido, né, com a curva do sistema forte-forte. Mas você identifica um ácido fraco direto por causa disso aqui, ó. A curvatura no início, ela existe essa curvatura, tá? Se fosse um ácido fraco, isso aqui ia ser retinho. Ia ser assim, ó. Alguma coisa assim. Tá? Ia ser retinho aqui o começo. Para um ácido forte ou uma base forte. Então, essa curvatura já indica que é um ácido fraco. Isso às vezes cai em questões até de Olimpíadas e tudo mais. Essa diferenciação já vi algumas vezes. A região de tamponamento, ela tem uma baixa variação de pH. Então, essa é a região que a gente forma uma solução tampão, como a gente fez, né, as contas, que o pH vai variar muito pouco. Depois a gente tem a região do ponto de equivalência e o excesso de base forte. Essas são as regiões da curva. Aqui é um indicador apropriado para essa titulação. Agora aquele azul de bromotimol, que era ótimo para pH neutro, para cá já não adianta muito. É melhor usar um indicador para meio fracamente básico, fenolftaleína. Tá? Então, titulação de ácidos fracos é muito comum de usar fenolftaleína, um indicador para meio fracamente básico, e não mais o azul de bromotimol. Uma outra coisa importante aqui, que a gente pode fazer com base na curva de titulação, é a obtenção do valor de pKa a partir da curva de titulação. Tá? Como visto anteriormente, a gente sabe que o volume de titulante é que quando o volume de titulante é metade do volume do PE, o pH é igual ao pKa. A gente viu isso ali na pré-equivalência. Tá? Vamos comprovar isso, como eu prometi. Então, na metade do ponto de equivalência, metade do ácido reagiu, ou metade da base, né,
e virou o composto conjugado. Então, o que você pode dizer? Que na metade do PE, a concentração do ácido é metade da concentração do ácido analítica total, né? E a da base conjugada também, né? Porque metade do ácido que é consumido vai gerar uma concentração igual a essa metade do ácido, ou seja, eles são iguais. Resumindo, na metade do PE, o ácido acético, ou o ácido fraco, é igual à base conjugada, ou íon acetato, que foi o exemplo que a gente fez. Quando eu aplico isso aqui, o que vai acontecer? Se eles são iguais, eu corto. Ó. E sobra o quê? Que Ka é igual a concentração de H+, logo pH é igual a pK. Tá? Sendo assim, o pH no meio, o pH na metade do ponto de equivalência fornece diretamente o pKa do ácido, permitindo a determinação direta do pKa do ácido a partir da curva de titulação experimental. Vamos ver como é que faz isso. Então, vamos considerar esse gráfico, essa curva de titulação. Eu quero saber qual destes compostos corresponde a essa substância que está sendo titulada. Só estou dando a curva de titulação, quero saber quais desses compostos foi titulado aqui. Tá? Como que eu posso resolver isso? Usando isso que eu acabei de aprender. Primeiro, o formato da curva já me indica que isso trata de uma base. Tá? Não é um ácido. Um ácido não tem esse formato. Um ácido, a curva tem que começar do meio ácido. Aqui ela começou básica. Então, eu já elimino aqui ácido acético, ácido cianídrico, ácido cloroso e HPr, né? Que vocês não tem como saber, mas era para ser ácido propílico ou propanoico, tá? E aqui sobra NaOH, que é uma base forte, e algumas bases fracas. Mas aí você vê o quê? Aquele iniciozinho curvo, né? Aquela curva no início, já me identifica que não é uma base forte. Então, já vou eliminar o NaOH. Isso não é uma base forte, porque se fosse uma base forte, ele ia ficar bem retão, né? Ele ia ficar uma coisa assim, ó. Ele ia começar mais de cima e ele ia ficar mais reto, tá? Então, não é uma base forte. Então, sobraram alguns candidatos. O que me resta é o quê? Determinar o pKa e depois determinar o Kb para eu comparar com os Kbs que eu dei, para poder identificar essa base. Então, aqui está o meu ponto de equivalência em 20. Aqui, né? Metade do meu ponto de equivalência está aqui. Vou botar pronto. Então, meu ponto de equivalência é em 20, metade do ponto de equivalência é em 10. Aqui está o quê? O pH na metade do ponto de equivalência, porque o pH na metade do ponto de equivalência é igual ao pKa. E aí, ó, a gente pode dar uma estimada aqui, ó, tá entre 8 e 10, um pouquinho acima do meio, né? Então, aqui deve ser 9. Aqui deve ser 9, aqui deve ser 9,2. Chutando, né? Mais ou menos. Então, pKa estimado, 9,2. Ka estimado, 6,3 vezes 10 a menos 10. Que é 10 a menos pKa. Kb é Kw sobre Ka. Então, vou pegar isso aqui, 10 a menos 14, sobre 6,3 vezes 10 a menos 10. Achei o Kb. Esse Kb está mais próximo de qual composto? Desse. Tá? Então, não é... Esse é 10 a menos 8, está muito longe. Esse é 10 a menos 10, está muito longe. Então, resposta hidróxido de amônio. Então, para que isso serve? Você pode determinar, por exemplo, o pKa de um novo ácido, de uma nova base, tá? Ou outras constantes de equilíbrio de outros compostos. Se você estudar um sistema de precipitação, um sistema de complexação, um sistema de oxirredução. Então, tem muitas aplicações. Aqui agora, já estamos finalizando, esse é o último tópico, eu vou falar sobre o efeito do pKa na curva de titulação. Tá? Então, quando eu aumento ou diminuo o pKa do meu, ou o pKa, ou a força, né? Porque o pKa é um indicativo da força do meu ácido. Então, quando eu modifico o Ka ou pKa, o que acontece com a minha curva de titulação? Tá? Então, coloquei aqui essa comparação feita no Excel, tá?
Então, o que a gente pode concluir aqui olhando esse gráfico? Que quando você aumenta o pKa, o que é aumentar o pKa? É um ácido mais fraco. Quando você aumenta o pKa, o que acontece? Vai aumentar o pH na pré-equivalência. Fica o mesmo pH na pós-equivalência, sobreposto dos gráficos. E o ponto de equivalência vai mudar também, ó. Então, aqui o ponto de equivalência na curva do pK 7,4. Ponto de equivalência é bem no meio, né? Então, vai ficar um pouquinho maior aqui na curva do 6,74 de pKa. Tá? Então, aumenta o pH no PE. Então, ele aumenta o pH no PE e na pré-equivalência e se mantém constante na pós-equivalência. Tá? Qual a consequência disso? Quando você aumenta o pKa, você piora a visualização. Tá? Visualização do quê? Do ponto de equivalência. Tá? A curva fica mais achatada. Curva fica mais achatada. Tá bom? Aí a gente vai comprovar isso pelas expressões. Então, na pré-equivalência, eu posso utilizar essa expressão aqui, ó, do tampão, ou aquela expressão da constante de equilíbrio mesmo, tá? Para poder avaliar isso. Então, olha só, quando eu aumento o pKa, o que acontece quando eu aumento o pKa? Por essa expressão, se eu aumento de um lado, eu aumento do outro. Vou aumentar o pH. Ou seja, ao aumentar o pH, o que é aumentar o pH? Um ácido mais fraco. Eu aumento o pH na pré-equivalência. Então, maior pKa, maior pH. É o que eu vi aqui, ó. Mesma conclusão que eu obtive aqui. Você pode fazer isso para a região de ponto de equivalência, que é o PE. Quando eu aumento o pKa, eu diminuo o K. Quando eu diminuo o K através dessa expressão, se eu diminuo aqui o denominador, eu aumento o Kb. Se eu aumento o Kb, por essa expressão, eu também aumento o OH-. Se eu aumento o OH-, eu aumento o pH. Então, ao aumentar o pKa, eu diminuo o Ka, aumento o Kb e aumento a concentração de OH-, logo aumento o pH. Tá? Então, é um trajeto longo, mas o que eu quero saber é isso aqui, ó, o que acontece com o pH. Tá? Então, maior pK, maior pH no ponto de equivalência. Também foi o que eu vi aqui, ó, confirmando o gráfico experimental. Na pós-equivalência, essa é a expressão para obter a concentração de OH- e depois o pH. Eu vejo que não tem o termo pKa nessa expressão. Então, na pós-equivalência, o pH independe do pKa e por isso as curvas se sobrepõem, como foi o que eu vi aqui, ó, as curvas ficam iguais. Tá bom? É muito importante essa análise crítica das expressões, né? Como isso se traduz graficamente. Isso é tudo sobre o sistema forte e fraco, curvas de titulação pelo método clássico. Deixo aqui algumas questões para vocês fazerem. O exemplo 3, o exemplo 4 e o exemplo 5. E os gabaritos. Parabéns! Bom, pessoal, até a próxima aula, então, sobre o que vai ser sobre o sistema forte e fraco, método invertido e planilhas, onde a gente vai usar o Excel para obter a curva de titulação. Isso aplicado a um sistema de um ácido fraco, titulado por uma base forte. Até lá!